Olá, mais um Pode Doutor e hoje especial e quero dirigir a todos que estão acompanhando o nosso programa, que é um programa da Associação Atlética Zilda Arnes e do CAMAC, Centro Acadêmico Manuel de Almeida. E ele vai fazer uma entrevista muito especial, direcionada para o público em geral, porque ela trata da saúde. E quando a gente fala da saúde, a gente obrigatoriamente está encaminhando essa questão para a qualidade de vida. Não há como falar de qualidade de vida sem abordar a saúde. E queremos chamar a sua atenção. Você, empresário, você do comércio, você cidadão, médico, população de maneira geral. São João da Boa Vista ela tem um destaque interessante. Esse ano faz 10 anos da implantação da Faculdade de Medicina. E para o ano de 2025, nós temos uma renovação ou uma retomada da parte administrativa da cidade, que influencia de maneira categórica a região toda. E é com muito prazer que nós vamos receber aqui o prefeito eleito, Wanderley Borges de Carvalho. Obrigado, por o convite de vocês para estar aqui, e conversando com as pessoas, falando dos 10 anos do curso de medicina. Nós éramos prefeito em 2014, quando implantou o curso de medicina na Unify. Nós tivemos uma grande participação no curso de medicina. Na época, eu lembro que nós tivemos no Ministério da Saúde, e no final acabamos vendo que não precisava do Ministério para autorizar, e acabamos criando, voltamos de Brasília na época, e criamos o curso de medicina em São João. Foi um grande avanço, Eu lembro que é um sonho, desde que o pessoal sonhava com o curso de medicina em São João, desde 1960. E eu lembro do doutor Oscar Birajá, do doutor Alfredo Valim, do pessoal todo que sonhava de ter um curso de medicina em São João. E nós tivemos a sorte de, no período que a gente era prefeito, de conseguir fazer que isso se tornasse realidade. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, abrir um espaço na agenda, a gente sabe disso, que é muito complicado, mas muito obrigado. E para ajudar nessa entrevista, nós temos aqui a Cecília, que é a vice-presidente da CAMAC, do Centro Acadêmico, a Michele, que é da T9, que é o meio médico já, Exato. Inclusive vai ter uma festa, para comemorar o meio médico. Final de novembro. Exato. E o Leonardo também, que é da mesma turma, Sim. E eu representando os professores, o centro acadêmico, porque a Faculdade de Medicina da cidade de São João da Boa Vista ela está sitiada dentro do Centro Universitário Unify, que é uma autarquia municipal. E, nesse sentido, o tema de hoje é desafios na saúde dentro do município de São João da Boa Vista e a agenda futura, uma vez que nós estamos com o prefeito que vai assumir agora em 2025, na melhoria das condições nesse acolhimento ao cidadão. O hospital de ensino é uma realidade? Podemos falar assim, Wanderley? Nós temos que trabalhar para isso, Eu acho que a Unify tem um grande papel você transformar, você tem um curso, você tem um hospital universitário em São João. Eu acho que nós temos que trabalhar junto com a Santa Casa. Eu acho que o trabalho do prefeito, que a gente vai assumir em janeiro, vai ser unir a Unify, unir a Santa Casa, unir a saúde do município, para que nós tenhamos e se torne realidade você ter um hospital universitário em São João. E trabalhar isso, junto principalmente ao Ministério da Saúde, que nós vamos depender de estar trabalhando isso em termos do Ministério da Saúde, em termos com a Unify, a Unify vai ter um papel importante, a gente está criando um hospital universitário. E a própria Santa Casa também. E o município, Eu acho que quando você quer as coisas, você politicamente, você quer, mesmo que você tenha alguns empecilhos administrativos, eu acho que você tem que ter a capacidade de vencê-los. Muito bom, adorei a sua colocação, porque ela é real, ela é ética, faz parte do contexto democrático de um ambiente de pessoas que a gente é muito próximo na cidade, todo mundo conhece todo mundo, é uma coisa bem interessante isso. São João tem essa particularidade, Não sei se vocês são de fora, mas é mais ou menos isso. São João é muito acolhedora, E ela tem uma característica regional de ser uma cidade com desenvolvimento absolutamente na qualidade de vida. E o fato de ter a faculdade aqui é preciso ter esse entendimento.
Porque se a gente não conseguir que todos enxerguem isso, não é só a medicina, né? Hoje, todas as áreas da saúde, a gente pode citar que nós temos vários cursos, né, na área da saúde e tal, que faz a diferença, né? A gente não consegue construir uma condição dessa sem isso que você acabou de colocar, Wanderlei, que é todo mundo tentar, numa mesa de debate, as assertivas para que isso se torne realidade. Eu acho que a principal função do prefeito, né, e do Poder Executivo é criar condições para que as coisas aconteçam, né? E eu acho que é isso que é importante, né? E você tem que saber juntar as pessoas, né, e reunir as entidades para fazer com que as coisas aconteçam. E nós somos bastante felizes no período que nós somos prefeito. Quanta coisa aconteceram em São João, né? O curso de medicina da Unify, né? O crescimento que teve a Unify, o crescimento que teve a FEOB, a Unesp, né? Que se concretizou no nosso período. Ela começou antes de nós, né? Lá atrás, com o Beraldo, com o Nelson, e nós tivemos a felicidade, né, da pedra fundamental da Unesp e depois ajudar na infraestrutura da Unesp, sendo o nosso período. Eu gostei do que você falou, porque às vezes a gente acaba esquecendo o passado, né? Como médico, eu sou o delegado da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica na região. E na época do Nelson, eu estava com dificuldade de trazer a representação da sociedade, que ela fica, a gente representa entre Campinas e Ribeirão Preto. Meio do caminho. E na época foi na FEOB, o João Otávio e tal, e abriu. Foi um negócio. Então eu acho que o ambiente universitário, a gente tem que citar isso. Não existe, eu não vejo competitividade, eu vejo associação, assertiva no sentido de caminhar junto. Nós esquecemos de falar que o Instituto Federal. O Instituto Federal. Quanto que o Instituto Federal foi importante, é importante para São João, né? Não foi, é importante para São João. Se você pega no leste paulista aqui, de Campinas para cá, qual é a cidade que tem o centro universitário que tem São João? Né, as universidades que tem São João. Qual a cidade? De destaque. Qual a cidade que tem de Campinas para cá? Difícil. Você não tem nenhuma cidade. Você tem a Unify, Unifeob, Unesp, Instituto Federal, né? Nós temos a OAB, nós temos a Univesp, né, que são mantidas pela prefeitura. Então, olha para você ver o quanto que São João avançou na área educacional. Né? E isso faz a diferença na cidade. Né? Quanto que a cidade se modificou nesse período todo aí, quanto que a cidade se desenvolveu. Né? Aí nós temos o Senai, né? O Senai que forma mão de obra, nós temos o Sebrae, então tudo isso eu acho que contribui para você fazer com que a cidade, né, avance do jeito que avançou São João. Né? E é isso que nós queremos estar retomando, né, agora em 2025, a união de todas essas forças, né, universitárias, todas essas forças educacionais, que eu acho que é importante isso, para a gente conseguir avançar. O quanto que o curso de medicina foi importante na saúde do município. Né? Nós conseguimos, né, no período, revolucionar a saúde. A saúde já vinha, né, avançando, mas o quanto que nós conseguimos revolucionar a saúde. Né? E nós fomos uma das primeiras cidades a implantar prontuário eletrônico. Tanto que nós servimos quase que de experiência do pessoal que estava desenvolvendo prontuário eletrônico na época. Né? E nós implantamos o prontuário eletrônico, que você não imagina o avanço que é o prontuário eletrônico na medicina. Sim. Né? O que ele representa. Né? Você tem, em qualquer lugar, né? Eu acho que o prontuário eletrônico ele tem que chegar numa época que ele seja nacional. Né? Você tem a troca de informações. Por quê? Se você pegar o prontuário eletrônico, ele hoje parece que está meio gambeta, né? Mas a gente precisa retomar essa questão do prontuário eletrônico. Se ele passa numa unidade de saúde e depois ele vai na UPA, você tem o histórico dele. Aí precisa estender, né, para a Santa Casa. Aí precisa fechar com a Santa Casa também. Isso é prontuário eletrônico, né? Então, isso, você tem todo o histórico do paciente. Ele chegou numa unidade de saúde, ele chegou na Santa Casa, ele chegou na UPA, você tem o histórico dele. Você sabe a medicação que ele toma, você sabe os exames que ele fez, você sabe quando que foi dispensado o medicamento para ele, todo o histórico dele. Então, isso é importantíssimo na questão da saúde. Você ganha tempo e você economiza recursos. Né? Que a saúde é cara. Né? É uma coisa que é cara. A saúde, ela melhorou, nós avançamos muito com a saúde.
né, nós temos... eu falo, a minha filha viveu um período na Inglaterra. E aí eu conversava muito com ela a respeito de saúde. Quero te interromper. A Cláudia é professora. Ela dá aula junto comigo. Minha professora. Professora de todos aí. E eu fui um dos estímulos. Faz 2 anos que eu estou pegando no pé dela. Ela falou, Cláudia, você tem que abrir, você é pediatra, está faltando pediatra. Eu falei, eu preciso, mas eu estou sem tempo. Eu falei, você tem que abrir, porque é extraordinária, tem uma formação irretocável. Sim. E a gente caminha dentro desse sentido. E é isso que está acontecendo. E eu conversava muito com ela a respeito, às vezes, de saúde, né? E ela me contou. Então, nós não perdemos para outros países, em termos de desenvolvimento da nossa saúde, né? Eu vejo, Reinaldo, eu vejo o seguinte, nós temos, se você pegar de 88 para cá, né, eu conheci a saúde, a época que saúde era um favor. Exato. Tá? Lá atrás, se você pegar na década de 70, no começo da década de 80, a década de 80 começou a melhorar, na década de 80 começou a ter o SUDES, era Sistema Único Descentralizado de Saúde, né? Era o SUDES, que era um convênio entre Estado, município e União. Era um convênio, começou com um convênio, e começou ali o embrião do SUS, que foi consagrado na Constituição de 88. Né? Se você pegar o SUS, né, as pessoas, a saúde deixou de ser um favor. Né, que as pessoas lá atrás dependiam de um favor. Tanto que a Santa Casa era a Santa Casa de Misericórdia, as pessoas iam lá, você tinha as pessoas que doavam, né, então, isso era uma coisa assim, né, você imaginar, né, que as pessoas dependiam de favor, né, para ter saúde. Né? O SUS, olha quanto que nós avançamos. Às vezes a gente tem problema na saúde. Às vezes você tem problema de atendimento na UPA, você tem problema de atendimento na unidade de saúde. Mas as pessoas hoje, ela vai no Ministério Público, ela vai aqui, no final ela é atendida. Né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem é melhorar o que está aí. Né? Está implantado, né? Você universalizou a saúde. Sim. Agora, eu acho que o grande desafio, né, das administrações públicas, de todas as entidades que estão na saúde, é fazer com que você consiga melhorar a saúde. E eu acho que a informatização na saúde vai ser um grande aliado, né, de você melhorar a saúde, de você desenvolver a saúde, né, na fiscalização, na melhoria dos processos. Né? Então, a gente vê a saúde, assim, o quanto que avançou nos últimos anos. Né? Eu acho que o grande desafio do poder público e das entidades, como a faculdade, como o próprio hospital, como a própria Santa Casa, né, é aperfeiçoar daqui para frente, né, e melhorar e ser acolhedora com as pessoas. Né? Eu acho que muitas vezes as pessoas reclamam da saúde até pela falta de acolhimento. Às vezes não sente. Eu acho que é isso que a gente tem que treinar os profissionais da saúde, trabalhar com os profissionais da saúde para você ter essa questão do acolhimento na saúde. Né? E eu acho que é isso que nós temos que trabalhar nos próximos anos. Muito bom. Alguém quer falar de vocês? Eu gostaria de falar. Cecília. Bom, então, me apresentando, né? Sou Cecília, sou vice-presidente do Centro Acadêmico Manuel de Almeida Cabral, e eu estou aqui representando o CAMAC e também compartilhando uma experiência que a gente vive na faculdade nesse sentido de um bom atendimento e de uma boa relação médico-paciente. Desde o início da faculdade, eu acredito que até a própria Cláudia abordou com a gente a metodologia centrada na pessoa, né? Que é o método clínico centrado na pessoa, que consiste basicamente no atendimento ao paciente de uma forma que tenha uma troca ali, tanto do médico com o paciente, quanto do paciente se sentir seguro, sentir a vontade em questionar, em esclarecer dúvidas, em aderir ao tratamento, porque essa é uma questão importante também, né? Dele confiar na gente, entregar a saúde dele para a gente cuidar, para a gente seguir uma conduta ali. Então, eu acredito que isso vem sendo trabalhado na faculdade desde o início da nossa formação. Acredito que é uma faculdade excelente e é basicamente esse posicionamento que eu queria comentar nesse momento. Muito bom, Cecília. Alguém mais? Michele? Primeiro, agradecer pelo convite, né, do Dr. Reinaldo. É uma alegria estar aqui. Parabenizar o Vanderlei pela eleição. Vanderlei, Michele como aluna, que gosta muito da medicina, que se apaixonou pelo curso da Unify, pela estruturação. É um curso que abre muita oportunidade para o aluno. Tem uma metodologia, um método de ensino diferenciado.
E quando o senhor pontuou muito bem todos esses atores que a gente tem, né? Quando a gente fala da Unify, da própria Unifeob, do Instituto Federal, da Santa Casa, todos podem atuar em sinergia, em complementação. Como o senhor enxerga essa questão vinculado à implantação de um hospital de ensino? Seria uma estratégia, eventualmente, até para conectar todas essas questões e implementar de uma forma mais eficiente um sistema, de fato, único de saúde, né? Até aproveitando o exemplo do prontuário eletrônico, ele é fantástico, ele é importantíssimo para o acompanhamento, para o segmento desse paciente, para você verificar o que foi feito, evitar, por exemplo, duplicar um pedido de exame. Ele é essencial e ele também gera para o gestor informações que são muito importantes em relação àquela população atendida. Como o senhor enxerga tudo isso aí para os próximos 4 anos? Eu acho que existe uma frase que nós somos do tamanho dos nossos sonhos, né? E eu sonho bastante, né? Que a gente pode mudar muito a medicina em São João, muito a questão da saúde em São João. Eu sonho com uma saúde que atende a todos, né? Que ela atende a todos, mas atende a todos de forma dando dignidade, dando respeito. Eu acho que nós precisamos evoluir bastante nisso, né? Na questão do atendimento. Você não pode imaginar que uma pessoa espere 2 anos para fazer um exame, que espere uma cirurgia, né? Eu acho que é isso que é o nosso maior desafio, né? E o hospital universitário, eu acho que ele vai vir muito nessa linha, né? Eu acho que, em primeiro lugar, na hora que você tiver um hospital universitário, você vai ter mais recursos federais em São João, né? Então, isso vai ser importantíssimo para a estrutura da faculdade, para a cidade, né? Na hora que você tiver um hospital universitário. Então, eu acho que todos temos que sonhar com isso, né? E não só sonhar, trabalhar. Né? E trabalhar para isso, né? E nós vamos estar trabalhando para isso, né? Eu acho que estamos agora num período de transição aí, nesses próximos 60 dias aí, né? Eu sei que tem algumas coisinhas aí que nós precisamos contornar nesses próximos 60 dias, mas eu vejo que se a gente trabalhar com vontade e querendo fazer isso, mas eu acho que não é um trabalho de uma pessoa só. De forma alguma. Né? Eu acho que tem que ser um trabalho de todos, né? Dos alunos, dos professores, da direção da Unify, do prefeito, da Santa Casa, né? De todo o pessoal que compõe a saúde do município, né? E até os outros centros universitários, né? Que, Unifeob, Instituto Federal, Unesp. Eu acho que se tiver uma união, a gente consegue chegar lá mais fácil. Muito bom. Que gostaria de abordar aqui, porque o Vanderlei fez um comentário muito interessante e eu quero dirigir a você que está acompanhando aqui o programa. Se você fazer uma análise do perfil dos médicos na cidade de São João da Boa Vista, eu queria dar esse adendo para você. O nível da medicina em São João é de alta qualidade. Quer ver uma coisa? Vamos pegar a Unimed, Santa Casa como referência. Qualquer médico dentro dessas 2 instituições, obrigatoriamente tem que ter especialização. Eu quero deixar bem claro isso. Você pode não gostar da gente, não tem problema nenhum, faz parte da coisa. Tudo certo, mas tenha certeza, todos os profissionais vinculados às instituições, eles são treinados, e com residência médica, com especialização, RQ especialidade, ponto. Então, nós temos o material humano, a equipe de enfermagem, fisioterapia, desde a moça que serve o café, todos são absolutamente, recebem treinamento. Precisa entender isso. O fato de ter um problema ou outro, você vai ter em qualquer lugar, até nos hospitais de referência, que eu costumo dizer nos Big Five, né? Que é lá em São Paulo, os Big Five. Os Big Five também têm problema. Conhecidos já, né? Eu não vou citar o nome, mas todos têm problema. É que a mídia mostra o lado bonito, né? E aí tem o pessoal que costuma usar o lado negativo para se promover. Mas eu gostaria que também mostrasse o lado positivo. Ok. Mas nós precisamos tocar num assunto para reforçar isso que a Michelle e a Cecília colocaram, que eu vou fazer um dado que eu fiz uma pesquisa, que o impacto relacionado com o atendimento médico em qualquer local, você esquece o local que vamos fazer 2 comparativos. Uma cidade que tem hospital de ensino, ou que tem hospital, que tem uma faculdade de medicina, e que não tem. Normalmente, a que não tem, encaminha para quem tem. Nós ainda temos um detalhe aqui nesse momento. Nós caminhamos 10 anos,
melhoramos a base do atendimento. Aí vamos para o especialista, que é o serviço de referência. E por que eu falo isso? Porque eu estou lá no ambulatório, a gente precisa encaminhar, e aí nós temos o ultrassom da faculdade que está lá, um equipamento ótimo e tal. E aí nós precisamos encaminhar esse paciente para fazer um ultrassom arterial, alguma coisa nesse sentido. Ele tem fila de espera. Você acabou de falar, Vanderlei. E aí o que acontece? Quando você tem um hospital de ensino, e aí eu vou um pouquinho além, que nós temos que fazer etapas, a residência médica. O que é a residência médica? Você formar especialista. Então, eu queria abrir esse leque. Junto com o hospital de ensino, paralelamente à residência. Porque a Cecília, a Michele, o Leonardo, quando eu entro no centro cirúrgico, eles vão estar juntos. Então, eles vão ajudar, eu consigo aprimorar e atender mais gente. Porque eu não vou estar sozinho. E isso com os outros colegas, dentro de um protocolo. Como você citou que a informatização seria importante, eu quero um pouquinho além. Além de informatização, chama-se uma coisa na saúde que chama-se harmonização de conduta. O que é harmonização de conduta? Esse mecanismo do sistema informatizado em todas o nível de atendimento primário, secundário e terceirizado, o que acontece? O paciente entrou ali, ele já vai encaminhado para a Santa Casa, que seria o ambiente desse hospital de ensino, nessa possível parceria, e ali o acadêmico recebe, ele faz. O que os Big Five estão fazendo? O 6º ano, é só ir lá. O 6º ano, o 5º ano, já fazem a triagem na porta de entrada. Não depois de formado. Você já pode fazer a triagem, porque você tem um preceptor atrás. Sim. E isso está previsto. Está supervisionado. É o estágio supervisionado, é assim que chama. O doutorando, porque eu queria explicar o seguinte. Do 1º ao 4º ano é acadêmico. Do 5º ao 6º ele é doutorando, ou seja, eu costumo brigar com eles e falo assim, é médico em treinamento, falta a carteirinha. Mas ele tem que fazer a conduta, tem que fazer o diagnóstico. O preceptor, ele faz as corretivas e assertivas na hora da emissão da receita e da conduta final. Então, em vez de você atender uma pessoa no seu consultório por vez, você coloca vários pacientes. É o segredo do sucesso no acolhimento da população e na dinâmica de melhoria. Mas nós temos que pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. O hospital de ensino e um serviço de residenciamento, pelo menos nas básicas. Pediatria, clínica geral, cirurgia geral, saúde da família, está montadinha a saúde da família. Todos os postos de saúde da prefeitura estão praticamente vinculados com a faculdade. Não é isso? Sim. Então, e ginecologia e obstetrícia. Se você conseguir fazer isso, aí você começa a desenvolver as especialidades. Cirurgia plástica, cirurgia vascular, aí você caminha. Então, esse caminhar necessita de um tempo. E eu gostaria muito que, já que você implantou a faculdade há 10 anos atrás, pudesse, nesse momento daqui, nesse gatilho, nesse bate-papo informal, pudesse, então, iniciar essa nova etapa da saúde em São João, que tem uma faculdade de medicina. Porque todo mundo quer abrir faculdade de medicina. E eu vou te dar um dado. Pelo Conselho de Medicina, nós estamos muito preocupados, porque está abrindo faculdade que não tem condições. A nossa faculdade está estruturada. Muito bem, isso. Mesmo que não a Santa Casa ainda não tem esse perfil de hospital de ensino, nós temos parcerias também com o CEPAC em São Paulo, os alunos estão conhecendo o grande centro, tudo isso a gente participou, porque eu estou desde o início da faculdade. Então, o que acontece? Essa questão é importante. Se a gente tem esse respaldo da autoridade pública que representa o executivo na cidade, de fazer essa proposta de poder avançar, eu acho que nós estamos num cenário muito positivo para a população, para todos nós, e a gente precisa aprender a enxergar isso daí para poder realmente fazer a diferença. Então, eu deixo a palavra com você, para você, o que você acha da gente ter essas duas coisas, se a gente vai, o que nós podemos ajudar. Não, eu acho que o curso de medicina, eu vejo que o curso de medicina e a universidade pode ajudar muito, né? Ela é o principal ator, né, de todo esse processo. E nós vamos estar junto. Acho que as residências são importantes, a implantação das residências. Antes de eu sair, eu lembro que estava o processo de residência em andamento. É isso que nós queremos também retomar, o processo de residência. Vamos estar conversando com a Santa Casa, com a Unify, e tentar unir as pessoas. Eu acho que esse é o papel do prefeito.
né? De saber aproveitar as oportunidades e de saber e juntar as coisas. Eu lembro quando nós fomos implantar o curso de medicina, a Santa Casa falava, aqui não. Mais ou menos assim, né? Tinha aquela coisa da Santa Casa, aquela coisa da medicina, os postinhos, as unidades de saúde. Os médicos também, uma rejeição grande. As unidades de saúde, né? As unidades de saúde do município também não queriam os alunos lá dentro. Né? Nós tivemos que fazer um trabalho, convencer para os alunos poderem entrar dentro das unidades de saúde. Você vê que hoje isso está pacífico. Né? Principalmente na prefeitura, eu vejo que isso está pacífico. Né? E até na Santa Casa, eu acho que nós temos que avançar mais na Santa Casa. Nós vamos ter que estar sentando com a mesa, o pessoal da mesa é muito bom, né? Nós temos que estar sentando com o pessoal da mesa, conversando e abrindo caminhos, né? Eu acho que nós precisamos abrir caminhos para as residências e aí vem o hospital universitário, né? Nós vamos ter que fazer um estudo, né? Contratar uma empresa, né? Que faça um estudo da implantação de um hospital universitário, né? Quais os caminhos que nós temos que percorrer, né? E aí você tem todo o pessoal de trabalhar para isso, né? Para que isso aconteça, né? Se você contratar uma empresa especializada para fazer um estudo e quais os passos que nós temos que dar para ter um hospital universitário, junto com a Santa Casa, junto com a Unify, junto com o município, junto com o poder público municipal. Eu acho que, paralelo a isso, nós temos uma coisa importantíssima também em São João, que é a medicina particular. Sim. Tá? A Unimed, as clínicas que tem em São João, nós temos um potencial em São João, né? E isso, Reinaldo, às vezes quando você fala, as pessoas falam, isso representa na economia da cidade. O que isso representa na economia da cidade, né? Isso é muito importante, né? As clínicas, o hospital da Unimed, o que isso consegue fazer, o diferencial de São João, é o que eu vejo muito no diferencial de São João, da saúde, né? Você não tem, de Campinas para cá, você não tem uma cidade que tenha a infraestrutura que tem São João na saúde. Está bem servido. Né? Eu até quero sentar com o pessoal da Unimed, né? E não deu tempo ainda, mas quero estar marcando com eles e conversar com o pessoal da Unimed, ver o que o poder público pode ajudar. Né? Quais são os passos que o poder público pode ajudar, inclusive na medicina particular, que você tem os planos de saúde, você tem. Então, eu acho que esse é o papel do prefeito, né? Pensar na cidade como um todo. Né? Ele tem que administrar a saúde pública, ele tem que melhorar a saúde pública e tem que pensar na saúde particular também, na Unimed, né? Porque ela representa muito para a cidade. Né? Você pega as pessoas da região, vem para São João. Né? Quando tem que se internar no hospital da Unimed. Então, eu acho que esse trabalho que a gente tem que ter nos próximos anos. Né, de avançar muito mais com a medicina. São João tem que se tornar, eu acho que já é hoje uma referência regional, mas nós temos que avançar mais. Né? Nós não podemos parar. Né? Nós não podemos parar, porque senão daqui a pouco nós somos engolidos. Né? Nós não podemos parar. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que ser, depois de Campinas e de Ribeirão, nós temos que ser o maior centro médico do país. Do país aí não dá, mas da região. Né? Mas da região, principalmente da região, né? De Campinas para cá. Né? Não dá para competir com Campinas e Ribeirão, né? Mas eu acho que nós podemos ser, no interior aqui, nessa região leste do estado, nós podemos avançar muito na questão da saúde. Nós já avançamos bastante, mas nós precisamos avançar mais. Uma referência. Eu sou um cara um pouco complicado com isso. Eu acho que a gente pode ser a melhor do Brasil, sim. Eu vou te falar, eu sou meio arrogante nesse negócio. Eu vou te dizer por quê. Nós temos gente. Se você pegar os profissionais formados aqui que estão na Santa Casa, na Unimed, você citou a Unimed, cara, e tem um comentário que eu quero citar, que a gente, de sábado, domingo, a gente joga um tênis e tal, e tem o pessoal, empresário, comercial, fiz um plano excepcional no Big Five, né? Eu falei, que bom. E tal. Olha que coisa interessante. Eu falei, mas deixa eu falar um negocinho para você. Não adianta pegar o helicóptero, o avião, que não dá tempo. Quem vai te salvar é aqui. Exatamente. Você está querendo hotelaria. Ok, vamos fazer uma hotelaria. Quer ajudar? Vamos lá. A Unimed abriu uma nova ala agora e tudo mais. Quer investir na Santa Casa? É isso que a pessoa precisa. Às vezes não dá tempo. A doença não espera. Então, você precisa enxergar isso também.
Então, essa questão é importante. Eu gosto de pensar grande, que nem você também sonha grande, todos aqui, né? Todos. Então, aí existe uma coisa que, inclusive, o que você citou a Unimed, eu quero, porque eu sou cooperado da Unimed, e a Unimed está tendo uma boa evolutiva, de crescimento e visão empreendedora, inaugurando grandes centros de imagem, está fantástico. E, dentro desse contexto, já existe uma conversa com a odontologia. Eu fiquei internado por um problema renal, que coisa louca, hein? Sofri barbaridade. E você ter o profissional, que nem o interno da medicina, fazer a higienização oral, porque você desafoga a enfermagem. Sim. E os hospitais grandes, os big, estão fazendo isso. Por quê? Você tem a mão de obra, você tem o preceptor, você tem equipamento, a faculdade, você tem estrutura. Então você melhora, inclusive, no particular. Essa sua fala foi perfeita. O privado e o público. Tanto na Santa Casa como no particular. A Santa Casa tem o privado, né? Tem o plano de saúde. Tem o plano de saúde dela também. Também. Então, é questão de sentar. Eu não sei se falta esse diálogo. E né? o plano ajuda a Santa Casa. Isso. Né? O plano ajuda a Santa Casa. Né? E a Unimed tem um papel importantíssimo na saúde do município. Né? É diferenciada. Então, eu acho que você tem que trabalhar com todos. Né? Eu acho que esse é o papel do prefeito. Muito bom te ouvir nesse sentido. Leonardo, Michele, Cecília. Só gostaria de acrescentar o seguinte: quando o prefeito eleito, né, o Vanderlei, coloca essa visão sistêmica que é tão importante, isso traz inclusive uma segurança. E olhar, né, a atuação da Unimed, da Santa Casa, a gente tem que pensar em não duplicar estruturas. Então, assim, a Unimed tem os equipamentos dela, a Santa Casa tem os equipamentos dela. E coisas na medicina que são muito específicas. Claro. Para que duplicar, né? Para que ter remuneração duplicada ou uso de equipamentos duplicados? A gente pode o quê? Otimizar. Isso é complementar, né, a atuação. Eu gostaria só de fazer uma pergunta até de perspectiva, pensando aí nos 10 anos da medicina, de como São João evoluiu em relação à saúde, em relação à educação. E como que o senhor enxerga essa liderança mesmo que São João exerce na região, em termos da medicina em especial e também do restante, mas focando aí na questão da medicina. Muita gente procura São João para se tratar hoje. Já é uma referência, já é uma realidade. E isso também tem impactos no Sistema Único de Saúde. Como que o senhor enxerga essa questão? Essa liderança que São João exerce na região é uma coisa que foi construída ao longo do tempo. Né? Então, não é um trabalho de um prefeito só. Né? Os prefeitos que me antecederam. São João teve uma sorte, né, de ter bons prefeitos. Né? Se você pega lá atrás, né, você pega o Nelson, que foi prefeito, depois o Beraldo, depois o Dr. Gastão, né, depois veio o Laerte. Tá? Então, são pessoas que tiveram nesses últimos 40 anos... O Joaquim. Tá? São pessoas que tiveram, né, nesses últimos 40 anos, um papel importante, né, nesse processo todo de São João, né, nesse processo do desenvolvimento da cidade. Né? Então, eu acho que é isso que tem em São João. São João tem uma coisa diferente. Atrai, né? Você pega São João, vamos pegar na área cultural. É impressionante. Né? Qual a cidade aqui que tem? Nós temos 3 teatros. Aquela Cidade das Artes é um negócio fabuloso. Né? Nós temos a Cidade das Artes, né? Que nós temos lá o teatro que foi recuperado, né? Foi recuperado, que é de 1914 o teatro, acho que é. 13, 14, né? Acho que ele foi construído em 13 e foi inaugurado em 14. 16, né? Não, é 14, eu acho. 14. Acho que é 14. Né? E é lindo o prédio, né? Você pega lá na estação ferroviária, tem um outro teatro também. Né? Então, tem tudo isso eu acho que faz parte dessa liderança que São João, né, ao longo do tempo veio desenvolvendo na região. Se você pegar o Teatro Municipal, nossa, que ele foi em 1914, olha para você ver como é que São João já tinha um diferencial. Né? E você pega os programas habitacionais que você tem em São João, de sucesso, né? Quantas moradias você tem? Né? Tenta pensar, né? Quantas moradias você tem em São João? Né? O que evoluiu? Você pega o próprio distrito industrial nosso hoje. Fato. Né? Você tem ali, entre eu e o Nelson, nós construímos 60 alqueires, você tem uns 70, 80 alqueires de distrito industrial. Né? Quantas empresas você tem no distrito? Né? E aí você tem o comércio de São João forte. Né? O comércio de São João sempre foi um comércio regional.
né? E isso é uma das coisas que a gente, na campanha, salientou e que nós queremos voltar a trabalhar, porque o comércio de São João, nos últimos tempos, aí, andou perdendo. Né? Teve alguns problemas no comércio que eu tenho. Ontem mesmo, eu estive conversando com o pessoal da Associação Comercial. Fiz uma reunião ontem à noite com o pessoal da Associação Comercial. A Zona Azul hoje é um fator que está prejudicando o comércio, do jeito que ela está. Né? Você tem... O formato dela. Formato dela. Eu acho que ela é importante. Você precisa da Zona Azul. Tá. Mas não pode ser do jeito que está hoje. Você precisa alterar a Zona Azul. Quando alguém de fora vem comprar em São João, ele leva uma multa, do jeito que está hoje, ele leva... Está super fácil de levar uma multa. Eu conversava essa semana com uma pessoa, com um empresário, inclusive. O celular dele tocou, ele parou para atender o celular. Parou, só para ele estava atendendo o celular. Passou o bendito carro da Zona Azul e multou ele. Tá? Então, você não pode ter isso. Ai, meu Deus. Tá? Então, são coisas que... Então, se é uma pessoa... Ele mora aqui, tá? Mas se é uma pessoa de fora que veio aqui comprar em São João, ele levou uma multa, ele não volta mais. Complicado. Tá? Ele não volta mais para comprar. Né? E aí você pega o curso de medicina, você pega tudo. Depende das pessoas de fora virem aqui. Né? Então, São João... isso hoje está depondo contra a cidade. Do jeito que está. Eu acho que nós precisamos da Zona Azul, mas não desse jeito. Uma remodelação. Você precisa de uma remodelação da Zona Azul na cidade. E isso vem de encontro a tudo que nós queremos fazer. Porque, nós queremos o curso de medicina, mas nós temos que ter um comércio forte funcionando paralelo a isso. Né? A cidade precisa ter infraestrutura. Né? E aí, o aluno de fora que vem estudar em São João, ele traz divisas para São João. A família dele vem aqui, parou para almoçar, nem bem estacionou o carro, levou uma multa. Sabe? Então, essas coisas que você precisa trabalhar, então, eu acho que você tem que enxergar a cidade como um todo, né? E avançar nessas áreas. Eu acho que eu vejo, né, que o sistema de saúde nosso, você pega a Unimed, você pega a Santa Casa, você pega o curso de medicina, ele é um grande fator de desenvolvimento da cidade. Mas nós precisamos trabalhar as outras áreas para você poder atender essa demanda. demanda. Essa demanda. É fato. Eu queria fazer um parênteses aqui, muito interessante isso, porque vamos falar da economia do Brasil hoje como está. Não somos expertise, mas nós sentimos na pele, porque todo mundo aqui paga imposto, seus pais, vocês também. E aí o que está acontecendo hoje? Os custos estão muito altos. E já vou ter um pouquinho de paciência que você vai entender a pergunta. Você tem um plano de saúde e os custos estão altos. O que você vai fazer? Você não vai deixar de comprar o básico. Alimento. Aí você abre mão Do plano. do plano. O que acontece? Aumenta o fluxo para o SUS. Exatamente. Vamos ser realistas para as pessoas também entender que não dá para acusar o prefeito, quem quer que seja, da morosidade e coisa e tal. Primeiro, nós tivemos uma pandemia. Parece que o pessoal esqueceu da pandemia, Vanderlei. É um negócio louco isso. 2 anos aí, teoricamente, estagnados ali. E aí o que aconteceu? Abriu a porteira. Desculpa a expressão porteira. E a coisa passou. E o acúmulo de serviços ficou... Porque as doenças estavam lá. Já tinha aquelas, as novas que estavam surgindo, e todo mundo quieto. Não foi isso? Aí abriu de novo. E quem não tem uma faculdade, fica pior. Aí toda a região vem para cá. Sim. O cara pega... Desculpa falar, mas é fato. O cara pega o endereço de alguém aqui e é atendido dele. Ou não, estou falando alguma bobagem, alguma mentira. Às vezes acontece. Não na proporção que deveria, mas acontece. A pessoa pega e vem atender. Ok, é o direito de todos, é o direito do cidadão. Está na Constituição. A saúde Direito universal. Né? É universalidade. Artigo Acabou. 196. Está lá. Então, o SUS ele tem esse papel interessante. E quando a gente tem essa costura, né, esse costurar entre as partes, o público, privado, empresário e tudo mais, a gente consegue começar a enxergar um futuro um tanto quanto mais promissor nesse sentido. Porque senão vai acontecer o seguinte: o cidadão tem o direito à judicialização. E aí entra o direito, a OAB, os cursos de direito. O que acontece? Olha aqui, é uma cadeia. Né? Eu falo isso porque eu faço perícia e a coisa acontece de maneira soberba. Impositiva, né? É progressão geométrica, é uma coisa louca o que acontece.
Aí o cidadão sabe que ele precisa fazer uma cirurgia, vai 3 anos que ele está esperando, 4, 2, para fazer um exame. Aí o que ele faz? Ele constitui advogado e o juiz, em pouco tempo... Aí acontece outro gargalo no judiciário. O judiciário não dá conta. Então, você tem 2 frentes. O SUS e o judiciário. Uma hora eles vão se encontrar lá na frente. E aí, quem que está sofrendo o maior impacto? Vanderlei, Michele, Cecília e Leonardo. O médico e a equipe de saúde que está na porta de entrada, que é ele que faz o atendimento. A pessoa quebra o posto, quebra o ambulatório, agressão, isso no Brasil inteiro. Aqui em menor número, porque os postos atendem bem. Nós temos um fluxo no atendimento dos postos de saúde, na saúde básica, muito interessante nesse sentido. Eu entendo que nesse debate que nós estamos tendo aqui, existe uma perspectiva de melhoria no sentido de fazer o que está faltando agora, que é o expertise, é a especialidade. Esse avanço, entendemos, e me corrijo se eu estou errado, uma situação promissora para todos, inclusive para o plano de saúde. Porque o custo dele também vai estar mais controlado e assim o município também. Se a gente conseguir caminhar junto, e a faculdade tem o papel dela, não só na medicina, mas no aporte de reabilitação, que é a fisioterapia, Sim. na odontologia oral, porque a doença oral provoca doenças irreversíveis. Exato. Não é isso? Enfermagem, você começa qualquer serviço com equipe de enfermagem. Se você não tiver uma equipe de enfermagem, você não tem Você não controle roda das coisas. serviço. Vamos parar. Além da equipe multidisciplinar, ter a interdisciplinaridade, né? Que é não só um paciente ter diversas áreas direcionadas a ele, mas todas as áreas da saúde conversando entre si, né? E interessante dessa comunicação entre as áreas é justamente o que a Cici comentou, né? A questão da medicina humanizada, né? Mas além da medicina, a saúde humanizada, né? O que isso impacta positivamente? Poxa, tem pacientes que se sentem nervosos de ir ao médico, né? De ver o médico como uma figura com um jaleco branco e tudo mais. Isso não pode acontecer, né? Então, o médico, como uma pessoa que entende, que sente e consegue acolher e ver aquela patologia em diversos outros aspectos da vida da pessoa, contribui diretamente para um sucesso de tratamento associado às outras áreas, né? Então, a multidisciplinaridade com a interdisciplinaridade é o caminho para o sucesso do tratamento, né? E associado na expertise ou até numa atenção terciária, numa atenção secundária, isso é importante, porque a atenção secundária ou terciária já significa um estágio mais avançado, por exemplo, de uma patologia, muitas vezes. Muito bom, Leonardo. Eu queria chamar a atenção. Meio médico, estão indo para o 4º ano. E aqui, a Ceci, 5º ano da medicina. Eu fico muito envaidecido quando eu vejo vocês falando. Eu vou começar só a fazer a abertura dos próximos programas e quem vai tocar são os alunos, porque quero cumprimentar vocês, muito legal. Mas, Vanderlei, eu queria que você desse essa... Eu tenho uma testemunha, porque você recebeu uma expressiva votação, não é isso? Enorme. Ficou pior do que no passado, porque a carta que colocaram no colo... A expectativa da população foi muito expressiva. Vocês me corrijam, porque foi um voto de confiança. São fatos, professor. Não é isso? É Sim. fato. Está aí. Tá. Os números são palpáveis. Eu quero ouvir isso, porque eu estou achando que, no seu lugar, eu interpreto que a coisa parece que piorou para o meu lado. Veio muito mais responsabilidade. A montagem da equipe, essa equipe que você vai montar, vai ter que ser expertises, né? Porque nós temos um problema nesse país. É o amigo do amigo do amigo. Isso me assusta muito. E às vezes você precisa pegar os caras certos para o local certo, porque é como você falou, o prefeito é o gestor, ele delega. Então, essa situação, eu queria ouvir de você essa situação. Estou te colocando nessa sinuca para saber, não precisa dar nome, não, eu quero saber como é que vai ser isso aí lá para frente. Reinaldo, eu vivia a questão pública em 43 anos, antes de ser prefeito, tá? Então,
acompanhei toda a evolução do poder público, né, aqui, principalmente em São João, né, e vivi isso 43 anos, né, trabalhando. Uma hora fui diretor de administração, né, que não é secretaria, é diretoria. Uma hora fui administração, outra hora fui financeiro. Então isso me deu uma experiência boa, né, de você trabalhar com o poder público, né, isso desde 12 para 13 anos de idade, quando eu entrei na prefeitura, né, e depois os 8 anos de prefeito. Então isso deu uma experiência boa. E eu sempre brinco, né, nesses 8 anos de prefeito, eu peguei 3 crises grandes. 2015, a prefeitura teve arrecadação negativa. 2016, culminou com o impeachment da Dilma. Tá? Então, foi uma crise, né? 2020, pandemia, março de 2020. Se eu não me falha a memória, foi 20 de março de 2020 que estourou, né? Estourou realmente a pandemia. Teve o carnaval. Nós tivemos logo em seguida um primeiro caso. Se não me engano, foi 20 de março de 2020 que teve, naquela época, a gente teve que correr para montar uma UTI na Santa Casa, para atender Covid. Lembro que o pessoal da Santa Casa veio, né? A prefeitura teve que se virar para arrumar recursos, para dar uma equilibrada na questão da Santa Casa. E era uma situação difícil, porque você não sabia direito o que você estava usando, que tinha pela frente. Você não sabia direito o que era. Então, era uma situação difícil, né, naquele período. Então, eu brinco, eu falo que eu fui premiado, né? Eu peguei 3 crises muito grandes durante meus 8 anos de mandato. Eu acho que, mas essa experiência toda que eu tive de viver, e eu acho que nós vamos enfrentar o ano que vem, por algumas coisas que nós estamos sentindo, nós vamos enfrentar uma situação difícil. Eu vi o orçamento que foi para a Câmara, né? Não é nada animador, né? O que realmente como estão tratando as coisas. Mas eu acho que a população elegeu a gente pelo aquilo que conhece. Eu fiz uma campanha histórica. Eu fiz uma campanha muito pequena. Entendi. Né? Se você comparar a minha campanha com aqueles que foram os nossos adversários políticos, compara a minha campanha com aquele que foram os nossos adversários políticos. Foi uma campanha pequena. Mas eu senti da população, e eu tenho sentido esse carinho da população, que as pessoas confiam em você. Sabe que você tem a capacidade, né, de conduzir a cidade, né? E é isso que nós vamos, né, tá fazendo a partir de 1º de janeiro. Né? Eu sei que nós vamos enfrentar uma situação difícil, né? Hoje mesmo, antes de entrar aqui, eu estava conversando com uma pessoa no celular dentro do carro, antes de entrar aqui. Né? Então, eu acho que a gente tem que saber, né? Eu acho que ver o que está, as coisas que tem, e ver como é que nós vamos tocar a cidade daqui para frente, né? E pensar nas pessoas, né? As pessoas nos elegeu pelo histórico nosso. Entendi. Né? Pelo histórico que nós tivemos. Se você pegar os 43 anos que eu fui funcionário, mais os 8 de prefeito, dá o quê? 52 anos? Né? 52 anos, tá? Eu não tenho um processo. Eu não tenho... Pega o Vanderlei nesses 52 anos. Eu acho que é isso que a população acreditou. Né? Você vê as coisas que estão acontecendo na política de uma forma geral, né? Na política nacional, na política... O que vem acontecendo na política de uma forma geral, eu acho que é isso que a população queria. Né? Alguém que tem uma história, né? Uma história que conseguiu avançar com a cidade, que conseguiu conviver no poder público, em todas as áreas do poder público. Eu acho que foi isso que a população escolheu. Né? É esse projeto de cidade que a gente representou. Né? São João, até onde a gente avançou, tudo isso que nós avançamos nesses anos todos, nesses últimos 40 anos, eu estive junto. Né? Nesses últimos 40 anos, eu participei de tudo isso na cidade. Uma hora como administrativo, outra hora como financeiro, mas eu sempre estive junto. Né? De uma forma ou de outra, estava lá. Sempre estive junto nesse processo todo. Né? E eu acho que isso né? E é isso que a população espera da gente em 2025. Né? Seriedade. Nós vamos ser bem transparente com a população. Outro dia me perguntava, né, Vanderlei, mas e a Câmara? A Câmara não é problema. Tá? Eu não vou mandar nada para a Câmara que não seja de interesse público. Entendi. Tá?
E eu acho que é isso que é importante, né? As pessoas sentir, né, que você coloca acima de tudo o interesse público, né? O interesse das pessoas, o interesse das pessoas de melhorar a vida das pessoas, né? De construir uma cidade melhor, de as pessoas ter uma casa para morar, uma pessoa ter creche para deixar seus filhos, ter um lugar para estudar, né? Ter uma escola melhor, né? Nós falamos muito de saúde, mas a educação vem antes da saúde. Entendo. Tá? Se você tiver pessoas, né, você conseguir melhorar a educação, e esse é um trabalho que nós temos que, e vamos pegar isso com bastante vontade, né? Se você melhorando a educação, você melhora a saúde. Então, são coisas que andam junto, mas eu vejo que a saúde começa na educação. Perfeito. Né? E eu acho que é isso que nós precisamos trabalhando nos próximos anos aí. Até porque eu tenho uma história, né, de vida. Eu venho de uma família super pobre, né? Meu pai e minha mãe eram semi-analfabetos, mas consegui escrever o nome. Morávamos na roça, mas eu tinha uma consciência que eu conseguiria mudar a vida estudando. E eu sempre fui um dos melhores alunos da escola. E eu acho que isso, né, e era a minha consciência, sabe? Eu tinha isso como um projeto de vida, né? Então, eu acho que isso com isso a gente conseguiu melhorar a vida das outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem mais facilidade de entender o problema das pessoas. Você tem mais facilidade de entender, por exemplo, alguém que está no posto de saúde quando ele precisa da saúde. Sim. Né? Alguém que não tinha condições de estudar, né? Eu acho que nós tivemos um grande avanço, que você universalizou a educação, né? Hoje a educação é um direito de todos. Antes não. Quantas pessoas conseguiam fazer naquela época, era o 4º ano de grupo? Né? Eu estudei com bolsa do Rotary. Tá? Então, eu acho que é isso que quem está no poder público tem que entender, né? E tem que ter como projeto de vida. Eu vi que você ficou bastante emocionado e eu quero agradecer muito esse desabafo, né? Sim. Esse depoimento que nos comove aqui. Muito legal. Eu vejo esse compromisso. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu não vou fazer mais. Você já respondeu. Que é a questão do compromisso. Está aqui. Esse depoimento, ele realmente sacramenta aquilo que você recebeu nesse presente que você ganhou. Para os próximos 4 anos, você foi presenteado em reconhecimento a essa confiança que você passou. Em todo esse período que vocês me corrijam. E é o histórico. É o histórico, ele sacramentou isso. E eu espero agora que a gente consiga construir realmente. E uma das coisas que me segura na faculdade são essa turma que está aqui, os alunos. Porque a gente está cansado, mas quando a gente vai lá, rapaz do céu, é um negócio complicado. Aí quando eu falo que eu vou sair, eles pegam isso, eu vou homenagear você. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É um negócio. E aí a gente compra, e é a Kombi, o instrumento da atlética, é o uniforme, é não sei o quê, e eles vêm e falam, quando dá um problema e tal, e a gente vai construindo. Mas o ambiente da universidade, independente, a gente tem um ambiente muito democrático. A gente tem que falar isso. Você pode reclamar, com certeza. mas o ambiente é democrático. Eu não concordo com um monte de coisa, vocês sabem disso, eu fico brigando e tal. E às vezes eu acho que até incomodo. Enfim, mas a coisa caminha. É isso que você está falando. Cada um tem que ceder um pouco. Senão é que nem família, é uma família. Ou você enxerga, tem uma briga que sentou na mesa, no café, no almoço, você acaba se acertando. Então eu senti o seu depoimento, né? Foi emocionante aqui. Eu não sei se as câmeras pegam isso, mas realmente foi. Eu quero cumprimentar nesse sentido e já cancelou um monte de pergunta aqui que era isso daí, você já cortou metade delas. Mas para quebrar um pouco aqui, eu queria saber se há algum fato peculiar que você lembra nessas passagens suas, pitoresco, que você lembra que aconteceu, né? Porque eu tenho um caso aqui, porque ele falou aqui que no passado era, como é que era o negócio da medicina? Era troca, né? Era favor. Era favor, né? A Sim. medicina era favor. Sim. Interessante. E eu estava terminando a residência médica na PUC, em Campinas. Estou falando 80. Aí eu fui convidado para dar aula aqui, né? De cursinho, que eu era um dos proprietários do cursinho.
E eu fui convidado para dar aula aqui. E vim e comecei a conhecer a cidade. Bom, e aí eu falei, pô, vou abrir um consultório aqui, porque a gente operava muita gente. É isso que eu gostaria de enfatizar. Eu operava muita gente de São João em Campinas, no ambulatório da PUC. No ambulatório que era de terça-feira, eu e um colega meu de residência, a gente só atendia gente quase de Aguaí, São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul. Chamou atenção já. Me chamou atenção. Aí eu peguei e falei, pô, como eu estou dando aula em São João, acho que vou abrir um consultório lá. Rapaz, aí chegou no final do ano Natal, um paciente, muito interessante isso. Um senhor, eu não lembro o nome dele, mas ele foi muito interessante. Da roça, ele trouxe um porco para mim, uma leitoa. Remuneração. É muito interessante. Aí ele chegou para mim e falou, doutor, eu vou trazer um presente para o senhor. Sou muito atencioso com a minha mulher e tudo mais, vou trazer uma leitoa para o senhor para o Natal. Falou, que bom, muito obrigado. Enfim, rapaz, acabou o consultório. Eu falei, vou embora porque eu voltava para Campinas. E eu vim no ônibus, que era o cometão na época. Lembra o cometa que ligava, era 24 horas, né? E eu pegava o ônibus à meia-noite para chegar lá na rodoviária de Campinas. E o porco estava vivo, a leitoa. Era isso que eu ia perguntar, se estava vivo. Eu não entendi. Eu falei, nossa, mas como é que eu vou levar? Meu Deus. Não, mas aí eu estou contando para vocês entenderem. Olha que coisa curiosa. O motorista do ônibus falou, doutor, não se preocupe. Vamos levar... vou botar 2 sacos, nós vamos levar ela. E aí eu liguei, antigamente não tinha celular, eu liguei que na perna onde eu morava lá em Campinas, tinha um açougue perto, falou, rapaz, tô levando, não, pode trazer aqui que nós damos um jeito. Falei, puxa vida, olha o que é a vida, é troca, eu gostei do que você falou. E aí o porco foi junto com nós lá dentro, estava eu e mais 2 pessoas e a leitoa lá no fundo. Não é que o danado escapou? E tinha um posto rodoviário, não tinha na passagem? O ônibus encostou e foi pegar. Eu te lembrei disso, eu queria colocar, pra vocês entenderem essa história, porque é por isso que emociona a gente, porque essas questões de avançar nos permite colocar essa questão do avanço. Olha como melhorou, não é isso? E hoje realmente é uma questão absolutamente pontual, essa questão do avanço, né, que você acabou de citar. Mas eu queria brilhantar para quebrar um pouco, né? Mas foi um negócio muito interessante. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo com o prefeito Wanderley Borges de Carvalho. Já está incorporado junto da comunidade acadêmica, o pessoal está te abraçando, né? E conta com a gente. E eu vou deixar o Wanderley por último, as palavras finais. Cecília, eu queria que você falasse a sua impressão e a sua despedida hoje daqui do nosso bate-papo no Pode, doutor? Combinado. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, por representar o Centro Acadêmico aqui de Medicina. Gostaria de parabenizar o Dr. Wanderley, agradecer pelas palavras. Prefeito, né? E, enfim, acredito que a transparência dele, né? Acredito que a sociedade votou como confiança, o ato de confiança mesmo, né? E acredito que, sabiamente, nas palavras dele, ele conseguiu unir diversos setores que vão caminhar para um bem geral, né? Então, eu acredito que nesse sentido, tem um bom desenvolvimento aí para o município. E gostaria de agradecer novamente o convite. É um prazer estar aqui presente e estarei disponível para novas participações no podcast. Com certeza. Michele. Prefeito eleito Wanderley, quando pontuou a questão da educação que transforma, e ela transforma muito as vidas, ela transforma a comunidade, ela transforma a região. E o que eu vejo, não só de agora, mas de todo o tempo que a gente já conviveu, é que o senhor sonha, o senhor planeja, o senhor executa e mostra o resultado. Então, entendo que muito desses votos, né, de confiança vieram nesse sentido, de trazer uma segurança que a gente vai chegar em bons resultados a partir dos nossos sonhos. Para mim, cursar a medicina agora, depois de já ter uma profissão estabelecida, uma graduação, eu estou realizando um sonho. Eu organizei minha vida, né, para organizar esse sonho, e também sou testemunha de como a educação muda a vida de todo mundo e muda a saúde, você saber se cuidar, saber cuidar da sua família, isso impacta no sistema de saúde.
Trago aqui um agradecimento também pelo convite, por estar sendo ouvida e por estar participando de tudo isso. Então, eu vejo a comunidade, né, acadêmica, né, Léo, Cici, muito atuante nesse sentido de se preocupar com o município. Muitos alunos se formam e querem ficar em São João. Verdade. As instituições, a Unify, a Unifeob, o Instituto Federal, a Unesp, estão formando ótimos profissionais. Muitos têm o sonho de ir para fora, né? Outros não, outros querem ficar aqui. Então, o hospital de ensino, as residências abrem portas. Então, a comunidade também se mobiliza para formar um aluno, colabora para essa formação e tem que, de certa forma, também ter essa retribuição. Ouvi muito isso também, né, do João Otávio, do Beto na Unifeob, né? Como a gente pode colaborar? Nós trabalhamos muito juntos na época do Covid, as instituições se mobilizaram e ajudaram muito o município, a Prefeitura, a Santa Casa, nesse momento de dificuldade, que não pode ser esquecido. Não. Tanto em termos de lição, de história. E eu vejo tudo isso muito conectado com a sua fala. Isso traz uma segurança. Claro que são 4 longos anos aí pela frente, com todas as dificuldades, mas ver essa disponibilidade, essa perspectiva e principalmente a sua postura. Isso traz muita segurança. O gestor, para mim, de uma forma muito simples do município e da região, de uma forma geral, ele vai gerir o quê? Ele vai gerir as competências, né, dos profissionais que ele vai escolher, né, professor, para atuar com ele, e os recursos. E como ele vai conectar tudo isso para que o planejamento municipal aconteça da melhor forma possível. Eu vou deixar só uma última pergunta, que é até como mãe e como profissional, né? Meio médico já, né? Nosso meio médico tá aí, né, Léo? É isso aí. Qual que é a perspectiva, qual que é a visão do prefeito eleito em relação à nossa UTI neonatal, que é um projeto agora em execução? E agradecer. Bom, gostaria de cumprimentar o Vanderlei, né, e parabenizar também por essa campanha, essa transição. E cumprimentar também o Dr. Reinaldo Biscaro, as colegas Cici e Michele, e agradecer pelo convite, né? Com certeza estarei disponível para outros episódios. Vanderlei, é evidente, né? É muito perceptível, é nítido a preocupação que o senhor tem não só com a educação, mas com a educação em saúde, né? Não é à toa que esse ano a gente comemora, né, os 10 anos da Medicina Unify, e isso não seria possível, né, sem o empenho do senhor e de toda a equipe do senhor naquela época. E assim, além da educação, a educação em saúde, o senhor vai ter todo o apoio e reconhecimento da comunidade acadêmica, principalmente com essa educação em saúde caminhando para frente, né, e para cima, ou seja, a partir do momento que o senhor propicia, que o senhor favorece que esse ambiente de educação aconteça, claro, o senhor vai ter todo mundo trabalhando para que isso vá cada vez mais para frente e evolua, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que não só os acadêmicos, os médicos formandos e formados, mas a população, principalmente, tem a ganhar com isso, né? E essa questão da proximidade, como a Cici comentou, essa relação médico-paciente também só tem a ganhar com isso, né? Com essa preocupação e com esse trabalho árduo, né? De fazer com que a educação e a educação em saúde progrida cada vez mais. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite e dizer que a gente tá junto nessa luta pela educação, educação em saúde e, enfim, para que os pacientes cada vez mais tenham o sucesso naquilo que procuram, né, nas patologias que possuem, né? Enfim, estamos juntos. Muito bom. Prefeito. Reinaldo, primeiro agradecer a você, né, por esse convite para a gente estar aqui. Agradecer a Cecília, filha do meu amigo Luiz. Agradecer a Michele. Agradecer o Leonardo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi importante. Eu acho que é uma hora que a gente consegue até colocar algumas coisas que a gente pensa, né, e que a gente quer fazer. A Michele me perguntou da UTI neonatal. Você construir a UTI neonatal não é uma coisa difícil, né? Você pega, não sei quanto ficou, deve ter ficado uns 2 milhões, se ficou, não sei se ficou nisso. Quebrar a parede, montar o ambiente físico, depois comprar os equipamentos.
A hora que você montou isso, aí que começa o problema. O dia a dia, né? O dia a dia. Sim. Né? Quantos médicos, você sabe quantos médicos nós temos em São João que pode trabalhar em UTI neonatal? Eu imagino que nenhum. Tá, quantas enfermeiras nós temos especializadas em UTI neonatal? Acho que nenhuma. Né? Então, eu acho que esse é o problema. E é né? algo que não é possível fazer pela metade. Quantos pacientes nós tivemos? Não é que todos são importantes. Mas nós temos uma UTI neonatal em Mogi Guaçu e outra em Mojimirim. Me parece que Mojimirim está fechada, tá? Porque não tem pacientes. Tá? Então, é isso que eu acho que a gente tem que pensar. Né? Eu acho que quando você é prefeito, quando você é administrador, você não pode pensar só naquele momento. Você tem que pensar lá na frente. E nas condições para que aquilo nas aconteça. Condições né? para que aquilo aconteça. Né? Então, se não tiver harmonia muito grande da região, né? Em primeiro lugar, e você habilitar isso no SUS, tá? No que não é fácil. Então, eu acho que até agora não fez o mais difícil da UTI neonatal. O mais difícil vem daqui para frente. Entendi. Tá? A hora que a UTI estiver pronta, que você tiver que ter os profissionais. Você começa pela falta de profissional. Sim. Tá? Que você tem na região nossa. Né? E até fora você tem falta desses profissionais. Então, eu acho que é isso que nós temos que pensar. Né? Então, eu acho que, sabe, eu vejo... Né, eu não acho que foi um projeto muito bem pensado. Tá? Então, você tem que ter a responsabilidade de mostrar a verdade à população, não pode iludir a população. Né? Você tem, olha, isso é possível. Não, isso não é possível. Né? Está aí. Então, terminando, diz que vão comprar equipamentos, tudo. Mas, qual foi o planejamento que fez? A própria Santa Casa também tem uma responsabilidade nisso. Sim. Porque assinou um convênio. Uhum. Tá? Então, viabilizou isso lá dentro da Santa Casa. E agora? Como é que vai funcionar? É uma garantia mínima de qualidade desse atendimento numa UTI, né? Então, eu vejo como uma responsabilidade muito grande, inclusive, da Santa Casa. Sim. Tá? Do provedor da Santa Casa nessa questão da UTI neonatal. Né? E qual foi o planejamento que foi feito para ela funcionar? Tem um planejamento? Eu quero ver esse planejamento. Sim. E a primeira coisa que eu vou pedir para as pessoas que vão me passar, né, e a Santa Casa, a hora que vier me procurar, é a primeira coisa que eu vou pedir. Eu quero ver o planejamento que vocês fizeram para ela funcionar. Né? Eu acho que isso é importante, né? Porque senão é até um crime de responsabilidade. Porque como é que você constrói uma coisa sem saber como é que vai funcionar? Sem ter um planejamento de funcionamento disso. Né? É recurso público. Sim. Né? E o recurso público você tem que aplicar muito bem. Você tem que saber como é que se aplica o recurso público. Foi uma coisa que eu sempre tive na administração. Você tem que saber o começo, meio e fim. Né? E tem um planejamento para isso. Né? Então, eu vejo dessa forma. Né? É uma coisa que nós vamos ter que, no dia 2 de janeiro, no começo do ano, pensar nisso. Perfeito. Né? E conversar com as pessoas envolvidas, que tiveram envolvimento nesse projeto. Eu quero ver o planejamento que vocês fizeram. Eu acho que é uma hora das pessoas, né, serem chamadas à responsabilidade daquilo. Eu vejo dessa forma. Mas agradecer vocês, né, e dizer que os nossos sonhos, né, a gente tem que sonhar e tem que pensar grande, né, e pensar naquilo que é possível também, né. Sim. Você tem que ter Pé no chão. Pé no chão, né. E vamos em frente. 2025 está aí. Né? E Deus vai nos ajudar e vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Ele sabe dos nossos propósitos. Obrigado. Bom, quero agradecer vocês todos, prefeito Vanderlei, Leonardo, Michele, Cecília. Dizer a você que está nos acompanhando aqui, dá o like, como é que é? Like, Ativa o sininho. ativa o sininho, Compartilhe. compartilhe. Não esquece. A próxima entrevista é uma entrevista para as crianças, para você mãe, para você pai, avô, avó. Um dos pediatras de referência, Dr. Tadeu Fernando Fernandes, vocês vão depois ver o currículo dele, será o próximo entrevistado no Pode Doutor, com dicas de saúde, através da Liga de Pediatria do CAMAC. Esse é o objetivo do programa. Temas prevalentes,
dentro da área da saúde ou geral, dependendo da importância, e dizer a vocês o seguinte: agradecer à Aldeia Criativa, que vestiu a camisa desse projeto, a patrocinadora Polis, por ter investido nessa questão, porque ela é um curso de pós-graduação, que é educação continuada, e a gente nunca para de estudar, e a gente precisa conhecer um pouco mais. Quem tiver interesse é ver aí nos créditos do programa, e vocês vão ver, e está aumentando, muitas pessoas interessadas, e eu só tenho que agradecer a audiência de vocês, o nosso muito obrigado, e até o próximo Pode, Doutor. Até lá.